Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje aí com relação à situação da safra brasileira. Nessa última quinta-feira aí estivemos na 8ª Expo Soja em Taquaravaí, São Paulo, e notamos aí que as lavouras da região sudoeste paulista sofreram com o calor, as chuvas irregulares, e com isso tem perda de potencial produtivo. Aí isso também se encontra na maior parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Essa região sudeste e parte do centro-oeste que antes vinha numa condição boa foram prejudicados. Aí tem lavouras de excelente qualidade e lavouras com baixo potencial produtivo em função do extremo calor que estamos nesse ano, as temperaturas máximas muito altas e as chuvas em pancadas que pega lavouras com esses níveis de volume de chuvas muito grandes e outras quase nada. Então isso prejudicou as lavouras e isso dá para comparar, porque na 8ª Expo Soja a gente viu lavouras irrigadas com excelente potencial produtivo, ou seja, lavouras diferentes das lavouras a campo aberto sob umidade da chuva. E com isso os números da safra brasileira ainda estão bastante divergentes. O levantamento que a gente fez aí na semana passada apontava para casa dos 117,4 milhões de toneladas. O potencial inicial do Brasil era perto de 130. Agora a gente está vendo que tem perdas talvez maiores. O potencial pode cair um pouco mais ainda. Estamos vendo aí que, continuando essa situação climática que estamos hoje, ainda há a possibilidade de se perder entre 3 e 5 milhões de toneladas do potencial produtivo. A colheita avança no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, e vai confirmando aí que as primeiras lavouras, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, foram bastante afetadas pelo clima, com grandes perdas. Agora lá aparecem lavouras um pouco melhores. E no Mato Grosso as lavouras estão próximo da normalidade, mas a gente vê que não é uma safra que nem foi no ano passado, em que tudo correu bem e as produtividades foram recordes. Caminhamos aí para uma safra dentro de uma normalidade, mas com perdas em estados importantes e também clima irregular aí na maior parte do norte e nordeste. Então isso deve limitar o potencial produtivo e que nem a gente vem comentando, mesmo que a área cresceu aí para 36,4 milhões de hectares, avançou muito forte aí em relação ao ano passado, com um crescimento próximo de 1.800.000 hectares de um ano para o outro, ele vai ter uma safra menor. Isso já está vendo lá no mercado internacional. O mercado de Chicago já vem refletindo. Nesses últimos dias aí deixou um pouco de lado a briga entre Estados Unidos e China e começou a olhar um pouco mais para a safra aqui da América do Sul e com as perdas brasileiras. E junto a isso, essa semana começam a aparecer os primeiros dados de problemas também na Argentina, porque o Paraguai foi afetado e a safra do Paraguai já vai para a reta final, a maior parte das lavouras na fase de enchimento final de grão, maturação e colheita. Então o Paraguai já indo para confirmar uma safra menor do que foi o ano passado, em função das perdas grandes nas primeiras áreas. Mas agora quem aparece nos noticiários é a Argentina, em que nessa reta final aí vai confirmando que está plantando um pouco menos do que estava previsto. O plantio dificilmente vai passar de 17,5 milhões de hectares. Se esperava entre 17,7 até 18 milhões de hectares, vai plantar um pouco menos, já isso vem a confirmação. E outro fator é o excesso de chuvas, né? Muitas regiões da Argentina estão com encharcamento no solo e outras com inundação. Então, muita chuva nesse ano. Fato que o ano passado foi muita seca, esse ano está com muita chuva e também começa a trazer problema para os argentinos. E o mercado de Chicago agora começando a olhar aí com patamares um pouco maiores. Nessa semana já tentando consolidar entre 9,10 e 9,60, podendo avançar aí nos próximos dias. Agora pegando o fundamento, o problema na safra
safra da América do Sul. O desenrolar das negociações entre Estados Unidos e China ainda está complicado e com isso o mercado se apega a outro fator, que é o fator da oferta aqui, que vai ficando cada dia mais limitada. E isso vai dar mais fôlego aí para as cotações e continuamos acreditando que o mercado do ano é trabalhar entre 9,5 e 10 dólares em Chicago e com isso condições melhores aí para o mercado produtor da América do Sul. Como estamos tendo poucos negócios na exportação a nível de Brasil, a China ainda esperando para ver se avançam as negociações com os americanos, o que a gente vê é que falta de compradores nos portos brasileiros está forçando os prêmios para baixo agora, nesse momento, e aí para o produtor não é vantajoso, né? Porque os prêmios caíram abaixo de 50 pontos e quando deveriam estar na faixa de 100 pontos a 120, que seria o valor de Chicago, aí o adicionado os 25% de taxa que os chineses estão impondo em cima da soja americana. Como os chineses estão aguardando para se posicionar, mercado também cauteloso aqui na América do Sul, com poucos negócios novos. Segue embarcando bons volumes de contratos antigos, mas quase nada de negócios novos. E no mercado interno o produtor está mais atento aí a ver o que vai acontecer com a safra do que em negociar. Quase não há negócio também no mercado interno. Situação do milho a nível de Brasil também, ela mostra aí a colheita começando a ganhar um pouco de ritmo. A colheita hoje mais avançada no Rio Grande do Sul, com dados aí da Emater aí dessa semana de 12% colhido da safra gaúcha. O ano passado estava com 14% e a média 11%. Então está dentro da normalidade da colheita, com leve atraso em função de que conta hoje com 17% das lavouras maduras e prontas para colher. E como tem chovido muito no Rio Grande do Sul, as chuvas também têm atrapalhado o andar da colheita gaúcha. O mercado do milho segue calmo aí nas regiões produtoras gaúchas de R$ 33, R$ 35 reais, que é onde que tem mais posições, nas demais regiões lento de mercado. E os portos na faixa 36, 37, mas sem negócios novos. Produtores esperando posições melhores à frente. A safrinha também está mostrando poucos negócios novos e os portos na faixa de 37, 38 para outubro, novembro, mas os vendedores querem acima de 40 para voltar a negociar aí milho na exportação brasileira nos portos para o segundo semestre. A demanda interna está fluindo aí, as indústrias trabalhando, já voltando ao ritmo normal de produção do setor de frangos, suínos, setor da ração, já em ritmo de economia fluindo brasileira e esperando um ano melhor, né? Esperando um ano melhor em função da situação aí da troca de governo, do otimismo que está no mercado financeiro e com isso o mercado espera mais venda de ração e mais demanda. No momento poucos negócios com milho porque as indústrias estão trabalhando com os estoques que tem em casa e esperando pela colheita efetiva da safra de verão que deve começar aí nas próximas 2 semanas em ritmo acelerado também no Paraná e em 3, 4 semanas em Santa Catarina também começando a colher e aí abastecendo parte da demanda desse primeiro semestre. Produtores que têm milho aí, que são pontuais no estado de São Paulo também já estão colhendo a safra, também afetada pelo calor extremo aí, que limitou um pouco o potencial produtivo. Os produtores apontam perdas de 10 a 20% no potencial produtivo devido ao clima. Então, essa primeira safra ela vem limitada pelo calor, pela seca. Vamos chegar aí até maio aí mais ou menos com um estoque bem baixo, porque continuamos embarcando forte, praticamente a maior parte do milho que tinha disponível até outubro, aí que o mercado vinha parado, foi negociado em novembro, dezembro, e a maior parte para exportação. Está embarcando agora em ritmo forte e vai continuar aí nos próximos dias e até o final de fevereiro vai continuar embarcando exportação. O mercado do arroz também em ritmo lento, os produtores reclamando que tem perdas, mas os dados ainda não aparecem efetivamente em função das inundações no Rio Grande do Sul, das barragens que estouraram, os canais, problemas na fronteira oeste, campanha, depressão central, ou seja, o clima esse ano não tem sido nada fácil aí para o produtor brasileiro e isso vai limitar a produção de arroz aí, isso já passando o período de safra deve refletir também no mercado, também em cotações mais firmes, porque no momento há poucos negócios, os compradores sem caixa estão trabalhando na mão para a boca e a indústria mais interessada em correr para a venda no varejo do que em voltar a comprar o casca e aí vão trabalhando com o que tem em casa e esperando para ver uma definição efetiva da safra. Os indicativos aí do arroz gaúcho seguem de 38 a 42 reais, 43 um produto mais nobre, mas poucos negócios porque há poucos compradores em atividade nesse momento aí. Os demais estados aí seguem com praticamente o mercado parado, sem grandes ofertas e também sem pressão dos compradores que vêm trabalhando com o que tem em casa e reclamação do pessoal que empacota em Minas Gerais, São Paulo, que o dólar em alta acima de 3,75 voltou a atrapalhar os negócios de importação
aí com o arroz do Paraguai. Ou seja, esperavam que o dólar tivesse a 3,5 já agora em janeiro e não está, né? Está indo mais para 3,80 do que para os 3,5 aí, do que o pessoal esperava. E a realidade é que a economia brasileira, ela não vai sair da crise que estava aí de um dia para o outro. O governo Bolsonaro vai ter dificuldades aí para fazer andar a economia e isso é normal nesses períodos de transição. E com isso o câmbio também não mostra aquele espaço gigantesco de queda que nem boa parte do mercado esperava, alguns já apostando que ia abaixo de 3,5, então para chegar nesses patamares tem que acontecer muita coisa boa. E no momento a gente vê só boatos e poucos fatos que possam trazer aí uma novidade em questão cambial. O mercado do feijão segue firme aí, produtor aí quase não tem oferta de produto tipo 9, padrão 9, 9,5. Esses produtos rodariam fácil acima de 220, 230 reais se tivesse oferta. O produto 8, 8,5 aí na faixa 180 a 200 e também pouco ofertado. A primeira safra foi muito comprometida, tem pouco produto para aparecer. Os produtores que têm feijão estão valorizando e o ano é diferente do que foi o ano passado. Vai ser um ano mais firme para o feijão. A demanda já começou aquecida nesse começo de ano e tender a seguir aí com mais demanda para o ano em função da economia aí que vai ser melhor do que foi ano passado e automaticamente vai puxando, vai dando fôlego para o feijão. É uma boa oportunidade para aqueles produtores que vão fazer o feijão sendo de plantio de março, abril, maio, que vai entrar aí no segundo semestre e vai atender um espaço favorável aí para o quadro em si. Nos demais mercados segue calmo. Boas expectativas, né? É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.